Sou casada, não planejo mais ter filhos, mas não quero usar anticoncepcional. O que é que eu vou fazer? Sejam muito bem-vindas aqui à Sua Vida Sem Anticoncepcional, onde eu ensino como é possível viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Eu sou Fernanda Machado, sou doutora em Fisiologia Humana e nesse perfil aqui, nesse canal, eu ajudo mulheres a viverem livres do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Vou mostrando os caminhos que vocês precisam seguir até chegar lá. Não é assim, parei o anticoncepcional, né, que é um método contraceptivo e tá bom, agora é só seja o que Deus quiser, né? Se deixar com a sorte, realmente pode ser que você engravide, né? Porque uma mulher que não usa nenhum método contraceptivo, ao longo de um ano, ela tem 80% de chance de engravidar. Portanto, não é assim, eu vou contar com a sorte. Não, você tem que seguir um outro método. Então, eu reuni aqui as perguntas que vocês me fizeram, porque eu abri a caixinha, o tema foi falar sobre o casamento. A primeira pergunta da Patrícia que eu vou responder é assim: quero parar o anticoncepcional, mas o meu marido não gosta de usar camisinha. O que fazer, né? Quer dizer, quero parar o anticoncepcional porque não aguento mais sofrer aqueles efeitos colaterais. Ela não me especificou quais são, o que é que ela está sentindo, mas ela quer parar o anticoncepcional, mas o marido dela não gosta de usar a camisinha. E agora? Meu Deus do céu, e agora? Infelizmente isso é um problema para muitas mulheres, né? Mas para mim é muito clara a situação do que tem que ser feito aí. Eu vou sugerir aqui para vocês, já peguem um papel e a caneta, quem tá nesse dilema aí, meu Deus, e agora? Eu abandono meu marido ou eu fico com ele sofrendo com o anticoncepcional? E agora? Abandono meu marido ou eu fico com ele sofrendo com esses efeitos colaterais? Gente, nenhum dos dois. Porque, olha, 3 coisas que você precisa dizer pro seu marido quando você decidir parar de usar o anticoncepcional. Antes de mais nada, veja que eu falei que você vai falar com ele quando você decidir que vai parar de usar o anticoncepcional. A decisão é sua. E você vai conversar com ele quando a decisão na sua cabeça já estiver tomada. Por quê? Porque se você for conversar com seu marido antes mesmo de se convencer de que você vai parar, talvez ele nem deixe você falar ou que você volte atrás e desista. Portanto, já começa por aí, o ponto zero é: prepare-se mentalmente, entenda o seu processo. O que está te levando a querer parar o anticoncepcional? É a dor de cabeça? É porque você ganhou peso? É porque está tendo muito ressecamento vaginal e a relação está sendo dolorida? Ou é porque você olha para o seu marido e fala assim: meu Deus, eu não quero. Perdeu o desejo por ele? Seja qual for o motivo, você precisa estar convencida de que o anticoncepcional não está te fazendo bem, você quer parar e você já está buscando formas de prevenir gravidez sem anticoncepcional. Se preparou? Está segura da sua decisão de parar o anticoncepcional? Agora você vai falar com ele. Essas 3 coisas. Primeira coisa, você vai conversar com ele começando pelo seguinte. Gente, não é conselho não, tá? É sugestão do que eu faria no seu lugar. Amor, lindo, gatinho, sei lá como você chama ele. Amor, a gente tem uma relação de muito tempo. A gente, se for o caso, a gente até tem filho. Fruto desse nosso amor, amo muito você, a gente se dá muito bem, a gente tem uma conexão incrível, a gente se dá bem, a gente é amigo, a gente é cúmplice. Pode falar tudo de bom que esse homem tem. Elogie as qualidades dele: amor, você é tão bom pra mim, você me ajuda em tal coisa, você colabora comigo em casa, você me entende quando eu tô precisando de alguém para conversar. Mostra pra ele a situação e que você ama esse cara. Ele precisa entender que você se importa com ele, para começar. Feito isso, dita essa primeira coisa, você vai pro segundo ponto, que é: mas, amor, eu preciso da sua parceria na decisão que eu tô tomando agora de parar de usar o anticoncepcional. Por quê, amor? Desde que eu comecei a usar o anticoncepcional, primeiro ano, segundo ano foi tudo bem, mas depois, amor, eu tenho muita dor de cabeça. Eu engordei, você até já viu. Eu tô sempre irritada, eu tô indisposta, eu tenho sonolência. Ou, sei lá, fala do seu sintoma. Qual é? Eu tô falando aqui os vários sintomas que as minhas alunas relatam sobre o anticoncepcional. Fale sobre o seu, não vai para inventar, não é para mentir não. Tô mandando você mentir não, tô mandando você falar o que você sente. Amor, todo dia dor de cabeça. Não é normal a pessoa ter dor de cabeça. Eu sou jovem, eu não sou uma velha idosa com todo respeito às idosas, pelo amor de Deus.
Chegaremos lá. Mas assim, eu sou saudável, não posso ter dor de cabeça todo dia. E eu tô gastando dinheiro com remédio para dor de cabeça. Ou, se for o seu caso, amor, eu tô tendo crises de ansiedade. Eu tô tendo que ir no psiquiatra, eu tô tomando remédio para ansiedade ou para depressão, que seja o caso, como muitas das minhas alunas já relataram e hoje já estão libertas desses remédios, porque pararam o anticoncepcional. Então volta. Aí você vai. Então, amor, eu tô assim, amor, você vai viver assim, cara, não sei não dá nem vontade de levantar da minha cama. Eu gostaria muito que você olhasse pra mim e entendesse que às vezes quando eu brigo com você, quando eu brigo com o nosso filho, quando eu não quero sair, quando eu tô indisposta, tô irritada, eu não quero namorar, quando você me procura, não é porque eu tô inventando, eu tô sentindo muitas dores, tá me incomodando de verdade. Então, amor, eu não posso aceitar continuar nessa situação só porque você não quer usar camisinha. Quer dizer, você vai ter prazer em todas as nossas relações sexuais e eu não vou ter prazer nunca. Até porque o anticoncepcional não me faz ter vontade. É muito sério isso, porque eu não me vejo mais usando anticoncepcional. Eu não aguento mais. E eu usando anticoncepcional, eu vivendo desse jeito, eu não sou a pessoa que eu gostaria de ser para o nosso relacionamento. Eu não estou me entregando aqui como eu gostaria de me entregar. Eu não gostaria de ser assim. Eu tô vendo mulheres aí que não usam mais anticoncepcional estão felizes no casamento, porque elas foram atrás de outros métodos. Elas vivem mais saudáveis, não tem mais dor de cabeça, elas sentem desejo sexual pelo marido. Amor, eu preciso que você veja essa minha situação, porque eu não consigo mais continuar com o anticoncepcional. Você precisa usar a camisinha em algumas das nossas relações. Ele vai ficar meio perturbado, né? Assim, meu Deus, como assim? Essa mulher vai engravidar. Vai engravidar, amor. Não quero ter outro filho agora. Não quero mais, na verdade. Às vezes você já tem mais filhos e não quer ter mais. Ele vai ficar meio perdido. Mas fala assim, mas aí, depois de dar essa tacada, né, na cara dele, veja que nenhuma agressividade, né? Você foi muito transparente, mostrou toda a sua vulnerabilidade. Aí você vai pro terceiro ponto. Mas aí, amor, existe uma forma. Eu andei me informando, já vi vários vídeos, inclusive eu li. Tem aqui o vídeo dessa professora, assista os vídeos dela, pô. Aí você manda os meus vídeos pra ele. Pode mandar. Inclusive esse daqui. Aí eu vou te ajudar a falar com ele nesse terceiro ponto. Olha aqui. Oi, marido da fulana. Estou aqui para dizer para você que ela, né, depois de tudo isso que ela já te falou, ela consegue viver sem anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. E digo mais, mesmo se você estiver em relação desprotegida. Mas como assim? Se ela tiver relação desprotegida, sem camisinha, ela vai engravidar. Não se a sua esposa souber reconhecer quando ela está fértil, quando ela não está. Se ela aprender a reconhecer quando ela está fértil, porque isso é possível, né? O nome disso é percepção da fertilidade. Se ela procurar um método que proporcione para ela esse conhecimento, todas as relações que vocês fizerem e ela estiver no período fértil, terão que ser com camisinha, obrigatoriamente. Agora, no período não fértil dela, aí já não é necessário mais, não precisa usar o preservativo. Por quê? Porque no período não fértil, essa mulher não engravida. E aí, para você nesse momento, aí você vai conversando com ele, deve ser difícil entender, amor. Porque até para mim tá difícil compreender como é que eu vou ter relação desprotegida e não vou engravidar. Mas é possível. Milhares de mulheres vivem assim. E aí você pode mostrar para ele o meu vídeo. Tem vários vídeos no YouTube onde eu explico como é que a mulher pode ter relação desprotegida e não engravidar. Como é que é possível a mulher não engravidar tendo relação desprotegida, porque ela está tendo relação desprotegida no período não fértil dela. E no período não fértil, o corpo dessa mulher não está apto a gerar uma vida. Nem óvulo ela libera. A entrada do espermatozoide dentro do útero dela está impedida nesse momento por causa das transformações que o corpo dela está sofrendo no período não fértil. Isso aí é tema de outro vídeo. Não vou agora dar essa aula sobre como é que não engravida, porque tem isso aqui no YouTube. Vocês podem procurar. Como não engravidar e ter relação desprotegida no período não fértil. Fernanda Machado, põe meu nome lá. O X dessa minha mensagem para vocês aqui, que é respondendo a Patrícia, que quer parar o anticoncepcional, mas o marido quer usar camisinha, não quer usar camisinha, e aí então eu falei para vocês os três coisas que vocês precisam conversar com ele, né? Então eu falei da primeira, falei da segunda e a terceira, que é, amor, você não precisa usar camisinha o tempo inteiro, certo? E outra, amor, para fechar, amor, eu vou agora, sem anticoncepcional, recuperar a minha feminilidade. Agora eu vou ter os meus hormônios funcionando naturalmente. Os meus hormônios que provocam, que causam desejo sexual, estarão funcionando dentro do meu corpo.
Os meus níveis de hormônios, né, neurotransmissores da alegria, da satisfação, vão estar funcionando também no meu cérebro e eu vou ser uma mulher muito mais disposta, muito mais animada, muito mais feliz dentro do nosso casamento, dentro da nossa família. Vai ser bom, amor. Acredite, mas eu preciso da sua parceria. Eu preciso desse seu companheirismo. Principalmente no primeiro momento. E no primeiro momento, essa mulher vai ficar insegura de parar o anticoncepcional. E, nesse primeiro momento, a camisinha vai ser um forte aliado de vocês. Aí depois que ela aprendeu a reconhecer quando ela tá fértil, quando ela não tá, ela vai ter liberdade para ter relação desprotegida sem engravidar no período não fértil dela, certo? Então essas são as 3 coisas que vocês precisam conversar com o marido de vocês quando vocês já tiverem decidido que vocês vão parar de usar o anticoncepcional. Seguindo esses caminhos, essas orientações, podem ter certeza que vocês já estão um passo ali, ó, à frente e bem mais próximas dessa vida livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Pode escrever aí, eu vou conseguir. Pode escrever. Eu vou responder a segunda pergunta. Lembrando que nesse canal eu tô aqui priorizando as mulheres que querem aprender a viver livre do anticoncepcional com segurança sem engravidar. A próxima pergunta eu vou ler da Fernanda Fernandes. Ela fala assim: existe um tempo mínimo para o retorno da libido após a parada do anticoncepcional? O que acontece? Quem aqui já parou o anticoncepcional, né? Que vai parar, às vezes fica com essa ansiedade, porque fala assim, nossa, eu ouvi dizer que para o anticoncepcional já volta logo a libido, mas eu já parei, minha libido não voltou, nossa, será que nunca mais vai voltar? Meu Deus, não sei o quê. Vamos lá. Ó, eu sempre falo, inclusive, para as minhas alunas, falo assim, ó, tudo que a gente sente no nosso corpo, quando você não tá usando anticoncepcional, tudo isso é reflexo dos seus hormônios funcionando no seu corpo. Tá, então tenham isso em mente, primeiro de tudo. Os sintomas que o nosso ciclo menstrual apresenta, sei lá, por exemplo, quem já não usa mais anticoncepcional, sente, vamos dizer, no período fértil ela tem libido, né? Ela tem desejo sexual aumentado. Isso acontece por causa do aumento do estrógeno e da testosterona nesse período do ciclo menstrual dela. Só que a mulher que para de usar o anticoncepcional, nesse primeiro momento, após a parada do anticoncepcional, os ovários dela, que estavam paralisados, começam a produzir esses hormônios de forma muito lenta. Portanto, esse retorno da libido também vai ser lento. Lembra? Porque esses sintomas, eles refletem o funcionamento dos nossos hormônios sexuais. O que interfere no funcionamento desses hormônios sexuais? Olha, a sua idade, o tempo que você usou anticoncepcional, o tipo de anticoncepcional que você usava, se era administração oral, se era implante, se era DIU hormonal, se era injeção mensal, se era trimestral. Então, tudo isso vai ditar, tudo isso vai interferir na recuperação da sua libido. Vamos supor que você parou de usar a pílula, tá? Que é o contraceptivo oral combinado, né? Tem ali o sintético do estrogênio, que é o etinil-estradiol, e tem um hormônio sintético da progesterona, que é um progestágeno qualquer. Então é combinado. Tem os 2 hormônios. Esses 2 hormônios, enquanto você estava usando, estava bloqueando o seu ciclo. Como bloqueava o seu ciclo, estava bloqueando, na verdade, os seus ovários. E como estava bloqueando os seus ovários, na verdade, estava bloqueando a sua produção natural de hormônios sexuais femininos. Você estava sem produzir estrógeno e progesterona. Estrógeno, testosterona e progesterona, enquanto você estava usando a pílula. Aí você parou. Normalmente, quem para de usar a pílula, dentro de 30 a 40 dias, essa mulher tem a menstruação verdadeira. Significa que, quando ela para o anticoncepcional, ela leva de 30 a 40 dias para passar pelo período fértil, passar pelo período não fértil e aí menstruar. Em teoria, quando você passa pelo período fértil, ovula, digamos que tenha levado 20 dias. Desde a sua parada do anticoncepcional, levou ali 20 dias para você ovular. O que leva à ovulação é um pico na produção do seu estrógeno, seu estrogênio. E isso, em paralelo, leva ao aumento da sua testosterona também. Estrógeno e testosterona juntos na mulher induz a libido, desejo sexual. Portanto, quando você para a pílula, é esperado que nesses primeiros 20 dias você já perceba alguma libido. Por quê? Porque já tem hormônio sendo produzido ao ponto de induzir a sua ovulação, certo? Então,
em teoria, é esperado que você já perceba essa libido. Mas como eu falei há pouco, idade, metabolismo, tipo de anticoncepcional, tudo isso vai interferir nessa velocidade, na resposta do seu corpo. Portanto, pode ser que 20 dias não seja suficiente para que você perceba essa libido. Agora eu quero falar da prática. Eu já conheci centenas de mulheres de perto que pararam de usar o anticoncepcional. Quando eu falo de perto, é assim, não fisicamente, mas assim, videochamada de conhecer detalhes do ciclo dessa mulher. Saber o dia, a duração, período fértil, como é que é, período não fértil, quanto tempo durou. Eu consigo até dizer quando é que ela vai menstruar. O domínio do ciclo proporciona essa realidade para essa mulher. Então, assim, nessas mulheres que eu acompanhei, o que é que aconteceu? Na maioria das vezes, a libido retorna logo nesses primeiros 20 dias da parada do anticoncepcional, sendo a pílula, tá? Sendo a pílula. Mas uma ou outra mulher só vai perceber aquela libido mais forte mesmo uns 2 meses depois da parada do anticoncepcional, certo? Então, para fechar aqui a pergunta que você fez, tem um tempo mínimo para voltar? Olha, em teoria tem. Até 20 dias depois de parar o anticoncepcional, você já tem que estar ali sentindo aquele desejinho sexual aparecendo, independente de estímulo, que é isso que é libido. Você não precisa ler nada, ver nada, assistir nada, é uma coisa sua, vem de dentro para fora, não de fora para dentro, porque isso é consequência da sua produção dos seus hormônios sexuais femininos. Então, o tempo mínimo ali, até 20 dias, é esperado que já apareça. Mas não esqueça que alguns fatores interferem aí nesse aparecimento. O próprio estresse mental também interfere. Uma mulher que está passando por um estresse psicológico, ela não sente libido. É difícil ela ter. E isso é natural da nossa fisiologia humana. Normal, né? A pessoa que está passando por um estresse psicológico, físico, seja qual for o tipo de estresse, o corpo não está ali querendo reproduzir, o corpo está querendo sobreviver. É assim que funciona a fisiologia humana. Então, tá aqui essa resposta, acho que foi muito bom você ter perguntado isso aí, e eu acho que é fundamental uma mulher saber o que é que vai acontecer no corpo dela. Essa mulher que está buscando saber o que é que vai acontecer, ela já está ensaiando para reconhecer o período fértil dela. E reconhecer quando está fértil, quando não está, é uma das habilidades do método Domine Seu Ciclo. É uma das habilidades que faz toda mulher que eu conheço, que hoje já se libertou do anticoncepcional, viver para sempre livre desse medicamento, com segurança e sem engravidar. A Vivian, então, tomava injeção trimestral. Ela tomava injeção trimestral, parou há 1 mês e está com 0 libido. Vai demorar para voltar? Veja, no caso da injeção trimestral, a resposta do corpo vai ser diferente de uma mulher que parou de usar a pílula. Diferente da pílula, que é um método contraceptivo combinado que tem etinistradiol e progestágeno, a injeção trimestral, aquela que a mulher toma a cada 3 meses, a injeção que ela toma a cada 3 meses, ela é a base somente de um progestágeno, certo? E uma dose altíssima. Por isso que muitas mulheres que usam injeção trimestral têm muita irritabilidade, ganham muito peso, perdem total, né, o desejo sexual, enfim. Por quê? Porque essa injeção trimestral do progestágeno, né, esse hormônio sintético, ele faz com que a mulher bloqueie também a produção natural dos hormônios dela. Então ela não está produzindo estrógeno nem testosterona que iriam induzir a libido nela, né, o desejo sexual nela. O que acontece? A mulher que usa a injeção trimestral e para de usar a injeção trimestral, se você for lá na sua bula da injeção e ler sobre os efeitos da injeção, lá vai estar escrito: o retorno da menstruação verdadeira pode levar de 4 a 18 meses após a interrupção do uso desse medicamento. Ou seja, a mulher que usa injeção trimestral, quando ela decide parar, o corpo dela pode levar no mínimo 4 meses para produzir os hormônios naturalmente e até 18 meses. Portanto, Vivian e as outras mulheres aí que estão me vendo que parou a injeção trimestral, quando você para a injeção trimestral, em teoria, vai levar 4 meses para que seus hormônios femininos sejam produzidos ao ponto de fazer você ovular e menstruar. Como esses hormônios são necessários para induzir a sua libido, espere aí pelo menos 4 meses para observar essa libido de volta. E olha que coisa mais louca que eu vou falar agora. Ontem eu estava no plantão de dúvidas
com as minhas alunas e uma aluna minha falou que ela tá agora com 28 anos, ela usava anticoncepcional desde os 17 e ela parou, pílula, e ela disse que começou a sentir a libido e que ficou assustada com aquilo e que ela nem contou pro marido o que estava sentindo, não contou. Disse assim, meu Deus, nunca senti isso antes. Então, quer dizer, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque pode ser que essa mulher que tá me perguntando aqui quando é que vai voltar a libido, pode ser que ela nunca nem tinha sentido, porque ela era tão novinha quando ela começou a usar o anticoncepcional, que se ela sentiu libido, né, desejo sexual, ela nem associou a nada. Talvez ela nem lembre, nem saiba como é que era a libido dela. Ainda tem isso também, que é você não ter referência. E aí até bate uma coisa assim do tipo, ai meu Deus, né, que coisa que eu tô sentindo, meu Deus, será que é pecado isso? Mas é natural, não se culpem não por estar sentindo desejo, é natural do corpo da mulher, foi assim que os deuses, né, nos criaram, que a natureza nos criou. Quando a gente para de usar anticoncepcional, metade do mês, quiçá o mês inteiro, você vai ter desejo sexual. Só que no momento vai ter muito mais no período fértil. Então, voltando para essa questão aí da Vivian. Então, Vivian, parou de usar a injeção trimestral, no mínimo aí, isso de acordo com o que diz essa... Eu nunca usei a injeção trimestral, mas se você for olhar os artigos científicos e a bula desse medicamento, lá tem dizendo que para que a menstruação verdadeira volte, né, para que você volte a ciclar verdadeiramente, você precisa de no mínimo 4 meses. E como a libido precisa desse ciclo acontecendo, porque o ciclo é consequência dos hormônios naturais funcionando, então, para você ter a libido de volta, você precisa de pelo menos 4 meses aí, para perceber essa libido voltando, tá certo? Ter essa noção, saber o que está acontecendo no seu corpo, te ajuda muito a dar seguimento à sua vida livre do anticoncepcional. Porque você não vai ficar assustada, ai meu Deus, será que eu tô doente? Ai meu Deus, tem coisa errada, ai vou voltar para o anticoncepcional porque eu não era assim, agora eu tô assim, tá muito estranho. Não se desespere, né? É muito bom que você venha aqui saber o que está acontecendo, né? Porque saber o que está se passando vai aí clarear o seu caminho para que você consiga continuar o seu percurso até a sua vida livre do anticoncepcional. Com segurança, sem engravidar, tá certo? Que a Tatiane falou assim, qual método usar sem ser anticoncepcional? Uso há anos e agora vejo que ele está me prejudicando. Muita falta de libido, dor de cabeça, muito estresse. E a Iromar falou assim, eu quero tanto parar de tomar o anticoncepcional, não consigo. Estou há 18 anos usando. Então, vou juntar a pergunta delas duas, tá? O que elas estão falando aqui? Que método usar? Na verdade, a Iromar quer parar, né? Uso anticoncepcional há 18 anos, quero tanto parar. Aí a Tati fala, tenho falta de libido, dor de cabeça, muito estresse. Qual método usar sem ser o anticoncepcional? Meninas, como eu costumo dizer, toda mulher que quer deixar o anticoncepcional, viver com segurança e sem engravidar, ela precisa obrigatoriamente desenvolver 3 habilidades. Ela precisa conhecer o ciclo menstrual dela, ou seja, dura quanto tempo, fatores externos como estresse físico, estresse psicológico interferem na duração do ciclo dela, o ciclo dela é curto, o ciclo dela é longo. Conheça o seu ciclo menstrual, o seu ciclo menstrual, não é o ciclo que falam na internet que dura 28 dias e que a mulher vai ovular no 14º dia, não. O seu ciclo. Então, conheça o seu ciclo menstrual. Vai atrás de saber como é que você descobre como é que é o seu ciclo. Tem vídeo meu falando aqui sobre isso, inclusive, tá? Como saber, como controlar o ciclo depois que para o anticoncepcional. Então, primeiro ponto, conheça o seu ciclo. Primeira habilidade que você precisa desenvolver, conhecimento do seu ciclo menstrual. Segunda habilidade, saber reconhecer quando você está fértil, quando você não está. Essa já é uma questão mais prática. Você vai ali, já está acompanhando o seu ciclo, já viu que ele começou o dia tal, terminou o dia tal, tem uma duração média ali dos seus 20 e poucos dias. Agora você vai aprender a reconhecer o seu corpo. Você vai olhar para o seu corpo e dizer assim, meu período fértil está começando. Meu período fértil está começando porque, já estou percebendo essa mudança no meu corpo aqui, aquela lá já não está mais aqui, tal. Vou analisar, você vai perceber mudanças no seu corpo. O corpo dá sinais para vocês de que vocês estão entrando no período fértil. Então, você tem que reconhecer quando você está fértil e também quando você não está fértil, certo? Porque quando você está fértil, o que é que você vai fazer? Você vai se prevenir. Ou, quiçá, no início, que você vai ter medo de ter relação, você não vai ter relação. E quando você estiver no período não fértil, você fica mais tranquila,
relaxa mais um pouco e futuramente você pode até ter relação desprotegida nesse momento. Portanto, a habilidade de reconhecer quando está fértil e quando não está, ela é imprescindível nessa jornada de libertação do anticoncepcional. Por fim, o terceiro ponto que essa mulher precisa desenvolver nela é a habilidade de se proteger no período fértil dela. Ela tem que saber se proteger no período fértil. Ela tem que saber que método ela pode usar de barreira. Ela tem que saber tudo sobre o preservativo masculino, feminino, o que ela pode fazer, o que faz esse preservativo rasgar, por exemplo, como é que tem que usar do jeito certo, como é que coloca, como é que tira, qual é a hora de colocar, qual é a hora de tirar. Tudo isso faz parte do uso correto do preservativo. Então parece bobeira. O preservativo é óbvio que funciona. Sim, mas tem mulher que não sabe que funciona. Tem mulher que nunca usou porque sempre usou anticoncepcional. E é com essa mulher que eu estou falando. Essa mulher que precisa dessa informação. Então você precisa, por fim, aprender a se proteger no período fértil. Ou seja, quais foram as 3 habilidades que essa mulher precisa desenvolver para se libertar do anticoncepcional com segurança e sem engravidar, sem querer. Conhecer o ciclo dela, reconhecer quando está fértil e quando não está. E aprender a se proteger no período fértil. Essas 3 habilidades são pilares do método Domine Seu Ciclo. E são essas habilidades que fazem com que eu já viva assim há mais de 15 anos e que centenas de mulheres hoje também vivam assim, graças ao desenvolvimento dessas habilidades. Se você quer, você pode. Acredite, mas é preciso seguir esse passo a passo certinho, tá certo? Coloquem aí, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Vocês precisam acreditar que vocês também podem. Por que não pode? Somos mulheres, somos iguais, temos os mesmos hormônios, seja aqui na China, no Japão, todas as mulheres de todos os lugares do mundo funcionam desse jeito. Por que com você não vai conseguir? Você não vai conseguir. Por que com você vai ser diferente? Certo? Não se permita não deixar esse medo tomar conta. O medo existe por conta do desconhecido. Mas a partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você se informa, você acende uma luzinha nessa escuridão e passa a enxergar um pouquinho mais à frente. E esse é o intuito dessa live Fê Responde. É deixar vocês cada vez mais perto dessa vida livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Parei o anticoncepcional, quero usar o preservativo feminino. Precisa usar o masculino? Não precisa, tá certo? A mulher que for usar o preservativo feminino, o marido não precisa usar o masculino. Se o marido usar o masculino e ela o feminino, vai dar atrito ali, pode rasgar uma das duas e ter extravasamento de esperma, isso não vai dar certo. Não pode usar os 2 preservativos ao mesmo tempo. Use um ou outro, tá certo? Um beijo muito grande para vocês. Não esqueçam, essa vida é totalmente possível. Sim, é possível viver livre do anticoncepcional com segurança e sem engravidar, tá? Desde que você siga o caminho certinho. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.